Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão. Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é lá muito quietinha, né, Bia? Vai ser o multi com 2 Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos caminhos da sua gente. É por isso que a Prefeitura está lançando o Mais Asfalto, um dos maiores programas de recuperação estrutural de vias, incluindo asfalto novo já feito na cidade e que vai beneficiar 17 ruas e avenidas, como Manuel Elias, Benjamin Constant, Santana, Plínio e Rua dos Maias. Além disso, foram feitos 300 quilômetros de manutenção de vias em várias regiões da cidade, como na Vicente Monteja, Cavalhada, Rua Portuguesa, Frei Germano, Otávio Santos e Guerra Junqueiro. E as 2 usinas de asfalto do município foram reabertas, aumentando a produção de 18 para até 90 mil toneladas por ano. Cuidar das ruas e avenidas melhora a vida de todos. É por isso que seguimos trabalhando. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Aqui tem tranquilidade. Aqui tem mais de 6.800 médicos. Aqui tem rede própria e os melhores hospitais. Aqui tem muito mais para cuidar de você. Seja cliente Unimed. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olá, eu sou Alexandre Appel. Eu Nanda Appel. Está no ar o programa Consumidor RS Informação, Educação, Comunicação e Direitos do Consumidor.
Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Estamos sintonizados no canal BAR 20520 da Clarinet TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para praticamente todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul. Também estamos ao vivo em tempo real na fanpage do canal BAR, na fanpage do Consumidor RS, pelo streaming. Temos telespectadores no Brasil inteiro e no exterior. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Estamos hoje no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, onde se realiza a 11ª edição do Fórum Instituto Unimed RS. Que discute qual é o tema, Fernanda? Apel, hoje a gente está falando sobre o livre pensar. É um tema muito importante e tivemos diversas entrevistas que você acompanha. Muito bem. Lembrando que o programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Rodóio, a escolha certa é sua, escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Mandar meu abraço carinhoso à direção da Panvel, com a promoção do Troco Amigo para os nossos irmãos no Vale do Taquari. Só ontem mandaram 400 mil reais para aquela região. Cumprimentar também a direção do Zafari. Entregou 10 mil cestas básicas. Você é nosso convidado agora a assistir essas sonoras gravadas pela Nanda Apel aqui no Teatro do Bourbon Country. Consumidor RS está começando. Jorge é o presidente da Central de Serviços sempre apoiando o Instituto, doutor. E a importância deste fórum no dia de hoje? É um evento muito importante para o Sistema Unimed e também a nossa inserção na comunidade. E o Instituto sempre inovando e trazendo esse ano, na sua 11ª edição, o pensar, o livre pensar, é um tema muito importante. A gente pode, se a gente considerar todo o momento atual, a conjuntura atual, de muito radicalismo, de extremos, né? Então esse é um tema assim, importantíssimo para a gente discutir. A liberdade de pensamento, cada um pensar da maneira que acha, respeitar e conviver. Doutor José, ele é diretor da Unimed Federação e vai conversar um pouquinho com a gente. Veio de Pelotas, como é que estão as coisas por lá? E hoje, esse dia festivo, porque esse fórum vai falar de livre pensar, doutor. Sim, primeiro cumprimentos ao fórum, ao doutor Alcides, que tem organizado ao longo dos anos. Esse é o 11º fórum do Instituto Unimed. E a gente fica muito feliz porque o pensamento é uma coisa extremamente necessária e o livre pensar, cada vez mais, ele se torna muito importante nesse momento do nosso país, dos humanos, enfim. Então é uma alegria estar aqui. A nossa cidade de Pelotas, não sei se tu é nascido em Pelotas, mas o teu pai é. Então é uma cidade que está pujante, é uma cidade que está se recuperando ao longo dos anos. E é sempre um prazer estar aqui junto com o nosso Instituto Unimed. E a gente, pós um período de pandemia, voltando com o fórum, na 11ª, é isso, depois de 11 anos, trazendo atualidade sempre. Como é importante a gente se atualizar, né, doutor? Sim, o grupo desse ano aqui está muito bom, realmente o trabalho do Alcides e do todo o grupo, ele é muito bom, temos palestrantes de primeira linha e é sempre muito importante esse convívio também com as pessoas, quer dizer, esse retorno ao convívio é muito bom, é muito bom. Obrigada, doutor, um bom evento. Obrigado, um evento que seja bom para todos nós.
Dr. Flávio é o vice-presidente da Unimed Federação. Doutor, que privilégio poder conversar com o senhor, ainda mais num evento tão importante como esse, que a gente vai discutir o livre pensar. É um tema incrível e fascinante. Realmente, este evento que ocorre sistematicamente dentro da federação é sempre um evento cultural muito esperado por todos nós. Mas este ano o tema supera qualquer edição anterior. O livre pensar é tudo aquilo que nós precisamos no mundo de hoje. E aqui vamos discutir entre o livre pensar, inclusive o que tem acontecido muito no país hoje, o cerceamento de liberdade de expressão. A gente sabe que passamos por períodos complicados, pandemia, e a Unimed e a Federação, o Instituto, sempre preocupado em trazer essa questão cultural, em atualizar as pessoas e inovar. A gente pensa que quando se faz um evento cultural como esse do Instituto, a política é algo que fica à parte. É um evento realmente social, cultural, para que a população possa se engajar e discutir abertamente todos esses temas que fazem parte do nosso dia a dia e que ajudam a construir uma sociedade cada vez mais livre e mais forte nesse país. Até porque parece que a gente passou por um período nebuloso mesmo, onde houve uma dicotomia, que as pessoas se separaram, se dividiram e brigaram, e o livre pensar traz isso. Por quê? Por que a gente não pode expressar a nossa opinião, ter esse livre pensar? Como é importante isso, doutor? Cada um tem direito de pensar da sua própria maneira. Ninguém é obrigado a pensar como o outro quer que ele pense. Isso é o mais importante de tudo. A partir daí, temos que cada vez nos unirmos mais para construirmos, para vencermos, porque a par de toda essa dicotomia que tu falaste, nós temos essa dificuldade, por exemplo, de eventos naturais que estamos vivendo aqui no estado agora, e que se nós não reunirmos forças, como vai ser o futuro deste estado e o futuro desse país? Que privilégio poder trocar essa ideia contigo assim, e trazer também para o grande público essa ideia. O privilégio é nosso de hoje podermos escutar, discutir com pessoas tão inteligentes quanto são os palestrantes que vão estar conosco hoje durante o dia. E muito obrigado pela presença de vocês, que só enriquece o nosso evento. Presidente da Unier ao meu lado, e é sempre um prazer falar com vocês e a gente saber assim da parceria da Unier com o Instituto e a importância de estar nesse evento hoje, doutor Maurício. Bom, o prazer também é meu poder participar mais uma vez do fórum, vou chamar assim, nosso fórum político, porque o Instituto e a Unier fazem parte do Complexo Cooperativo Empresarial Unimed Rio Grande do Sul, e é o 11º Fórum Livre Pensar, como diz ali, e eu tenho certeza que vai ser um evento de grande sucesso, de grande repercussão e também de aprendizado. Verdade, e a gente busca isso, né, doutora? Se atualizar, se especializar e ter esse convívio com os colegas também. Com certeza. Então isso aí também é um momento de reencontro e é um sucesso total já, se posso dizer assim. E nós lá da Unier só temos a prestigiar e desejar que seja um fórum maravilhoso. Presidente que representa Vale do Taquari, Rio Pardo, região bem afetada até inclusive pelas chuvas agora, né, presidente? Mas hoje a gente vai falar do livre pensar, mas é uma região que merece uma atenção especial. Sim, né? Tivemos lá uma situação catastrófica, né? Uma catástrofe natural, que as águas passaram do limite em volume, deu um acidente, muita perda, né? Inclusive com mortes. Mas a situação que nos traz aqui hoje é o livre pensar do Fórum do Instituto Unimed. O objetivo dessa congregação, desses fóruns, sempre é trazer mais conhecimento, informação e agregar integração do sistema. Nós sempre participamos, entendemos que é fundamental essa integração e a qualificação das pessoas no processo de um pensar cada vez melhor e mais integrado. E a agenda do dia de hoje promete, com as palestras, todas voltadas a esse tema do livre pensar, de
exercitar nas pessoas essa temática? Muito bem pensado, bem elaborado, né? O presidente Alcides foi muito feliz na escolha dos temas, com todo o sistema, né? Mas estamos aí para participar ativamente. Presidente, uma boa palestra e eu estimo as melhoras para os habitantes lá da sua região. Muito obrigado, né? Toda a comunidade gaúcha e do Brasil apoiou muito, a gente viu muita solidariedade nessa situação crítica que tivemos lá agora há poucos dias. E o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul está fazendo parte desse evento incrível, doutor. A gente vai falar do livre pensar. É um tema muito importante, ainda mais na atualidade. Exatamente. No momento em que as instituições estão questionáveis em relação à abertura de pensamento, é fundamental que se abra esse tipo de discussão, né, sobre pensar livre pensar. Eu acho que assim é fundamental esse tipo de discussão, esse tipo de proposta do Instituto Unimed. E o CIMER sempre engajado, junto com o Instituto, trazendo essa perspectiva também. O CIMER é parceiro sempre de todas as instituições que representem médicos ou que façam alguma referência a médicos. Então, a Unimed sempre foi parceira nossa e nós temos muito orgulho disso e de manter essa parceria cada vez mais presente. Como é que está a presidência e perspectivas, processos para o futuro? Bem, o Sindicato Médico representa 15.600 médicos do Rio Grande do Sul. E, evidentemente, que os problemas da medicina são evidentes, estão em capa de jornal todo dia. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão do financiamento do SUS e da gestão do SUS. E, assim como algumas pautas muito prementes da categoria médica, que são a crescente pejotização, que leva à precarização no atendimento, nas relações de trabalho e que acaba redundando no atendimento à população. Então, isso são pautas que estão nos movimentando o tempo inteiro e que a gente tem tido muito trabalho, mas tem muito orgulho de estar presente nesse tipo de assunto para poder resolver e melhorar para os médicos e acaba redundando em melhora para a população. E é importante, né, doutora, a gente trazer para o grande público também essas questões para que as pessoas saibam. Exatamente, por isso a importância do livre pensar. Nós temos que pensar de maneira aberta para tentar resolver esses grandes problemas que acabam afetando a população brasileira. Eu acho que é fundamental esse tipo de ação para que se possa pensar, abrir a cabeça para discutir novas formas de atendimento à saúde e que possa, ao fim e ao cabo, melhorar e diminuir a precarização do atendimento à população brasileira. Muito obrigada, doutor. Um excelente evento. Muito obrigado. Um excelente evento para todos. Doutor De Rose é assessor jurídico, está hoje presente aqui no Livre Pensar. Doutor, a gente falar sobre pensamento e sobre o livre pensar é muito importante. É fundamental. Aliás, é um direito fundamental. Está na Constituição que consagra a liberdade de pensamento e de expressão. É muito difícil conceituar o que seja o livre pensar. Eu prefiro a definição, que é simples, mas não é simplista, do nosso querido Milor Fernandes, que esse ano, se vivo estivesse, e pena que não está, completaria 100 anos. Livre pensar é só pensar. É a gente poder dizer e externar aquilo que nos vem na cabeça. Essa é a melhor definição que eu encontro. Mas, na área da política, na área da economia, nas áreas sociais, e que o pensar só tem validade, só tem interesse quando ele é expresso, quando ele é compartilhado, eu gosto muito de uma expressão de uma grande mulher. Era uma comunista, mas era uma grande mulher, se chamava Rosa de Luxemburgo. E ela dizia o seguinte: liberdade de opinião é a liberdade que devem ter aqueles que pensam diferente de nós. Essa eu acho fantástica, porque é assim que o livre pensar constrói algo mais concreto que o pensamento, que é a ação humana. E a gente que tem uma formação acadêmica jurídica, né,
teve as cadeiras de filosofia, enfim, exercitou um pouco mais essa coisa do pensar. Como é prazeroso para a gente saber que, trazendo isso para a atualidade, trazendo para o grande público e poder ter esse exercício de atuar, não só deixar no papel, porque parece uma coisa meio empírica, né? Não é. Ela é toda a nossa área, toda a ciência jurídica, ela se constrói em cima do livre pensar e através do contraditório, que é a minha afirmativa, que é contraposta pela afirmativa de outro na luta por interesses legítimos, que gera uma decisão que, a mais das vezes, pega o que há de melhor de uma e de outra das posições. É assim que se constrói o direito. Há mais de 2000 anos se constrói. E é por isso que ele ainda nos rege até hoje. Ele se sustenta justamente por isso, pela essa possibilidade de viver do contraditório. E o Comitê de Gestão da Unimed presente no 11º Fórum, a importância da gente falar desse livre pensar. Com certeza, bom dia. É de extrema importância que nós temos momentos como esse, fóruns como esse, para que se possa discutir a forma de pensar que tem que ser facultada a todos o seu ponto de vista, e aqui nós teremos hoje uma oportunidade de ouvir opiniões diferentes de todos os pontos de vista, nos permitindo refletir e evoluir no nosso modo de pensar, sempre garantindo a todos a livre forma desse pensar. E o comitê de gestão, ele atua em que sentido, assim, para o grande público poder entender um pouco mais? O comitê de gestão da Unimed é formado por 25 comitês, na realidade, de todas as áreas da gestão do sistema Unimed. A exemplo do comitê financeiro, o comitê contábil, o comitê de gestão de pessoas e por aí afora. Nós temos reuniões periódicas, alguns deles mensais, outras bimensais, onde todas as singulares do Estado têm a oportunidade de trazer as suas dificuldades, compartilhar os seus cases e com isso permitindo que todo o sistema evolua na sua gestão, na sua forma de gestão. Esse compartilhamento, inclusive, engloba um momento como esse, que é fantástico. Com certeza. Um dos nossos comitês, inclusive, é o Comitê de Sustentabilidade, no qual o Instituto coordena e faz parte, inclusive, das atividades do nosso comitê, a realização desse fórum. Claro que coordenado totalmente pelo Comitê de Sustentabilidade e pelo Instituto, mas é um dos nossos comitês atuando diretamente no fórum. E esse tema desse ano é sensacional. A gente falar sobre pensar, exercitar o pensamento. E é o que o comitê realmente faz. Exato, exatamente. É uma oportunidade que é dada a todos os membros de Singulares, os colaboradores da Singulares, a trazer o seu pensar, a sua forma de pensar, compartilhando com todo o Estado aquilo que é feito em cada singular e permitindo esse livre pensar também em cada uma das reuniões dos nossos comitês. E as palestras prometem assuntos inovadores, fantásticos, inclusive agora a gente já vai te liberar para a primeira, que daqui a pouco já está começando. Perfeito, não? Realmente a expectativa é muito grande, foi muito bem elaborada, a seleção dos palestrantes é excelente e traz, como comentei inicialmente, diversas formas de interpretar os fatos, diversas formas de ver. Realmente a expectativa é muito grande para o fórum. Faremos agora um rápido intervalo. Veja a seguir a continuidade da cobertura que a Nanda Apple está fazendo aqui no Teatro do Bourbon Country, por ocasião do 11º Fórum do Instituto Unimed RS. Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem. Fica tudo bem. Que fica tudo bem. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que fica tudo bem. Panvel.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é lá muito quietinha, né, Bia? Vai seu multi com 2 Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. Movimento. Ato ou efeito de mover-se. Sair de um espaço. Movimentar-se. Na sua rua, no seu carro, na sua vida. Nós nos movimentamos em busca de um novo lugar, de um novo movimento, de uma nova realidade. Um espaço para chamar de seu, de nosso, que está presente na cultura, no esporte, na sua vida, está presente no seu movimento. Porque para nós, movimentar-se é uma escolha, é evoluir. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. De volta ao Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades do produto Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Continuamos com a cobertura do 11º Fórum do Instituto Unimed RS, direto aqui do Teatro do Bourbon Country. Doutor Orô,
Omar e doutor Raul vieram para o evento. E a importância, doutor, da gente falar do livre pensar. Esse fórum, ele traz esse tema bastante contundente. Eu acho muito importante, né? A gente veio de um momento político, né, em que as pessoas tinham que pensar de um jeito ou de outro, né? Então acho que é uma oportunidade. O Instituto Unimed trouxe excelentes palestrantes, né, para que a gente reflita na liberdade de nós podermos ter os nossos próprios pensamentos, dispor os nossos pensamentos, né? E outra possibilidade é que a gente ouça essas pessoas, né, para poder abrir a mente para novas ideias, né, para outro tipo de reflexão, não ficar sempre dentro da nossa caixinha. É verdade. Doutor Raul, a gente está vivendo um momento complicado e a gente sabe que é importante sempre exercitar essa questão do pensar. Sim, momento complicado, eu questiono um pouquinho, por que ele é complicado? Nós sempre pensamos diferentes um do outro, então acho que tem que exercer essa diferença. Então, talvez essa diferença que a gente tanto fala atualmente, ela está um pouco mais evidente, mas eu acho que sempre foi saudável ter diferenças. Penso assim. Aí que vem a questão do livre pensar, porque alguns se apegam a essa questão de que está complicado, está difícil, e outros já dizem que não, que a gente vai se unir e que são fatores que levam o ser humano a estar mais próximo um do outro, como grandes catástrofes e tragédias como tem acontecido. Exato. Este livre pensar, eu acho que ele cabe muito bem no momento atual, porque eu consigo identificar a pessoa próxima a mim, os grupos próximos, o que eles pensam. E a gente talvez, antes desta nova época, não vou falar em nova era, né, mas para não ser tão contundente, mas eu acho que a gente sempre talvez escamoteou nosso livre pensar. Então, acho que é uma oportunidade, o evento é exatamente para a gente colocar na mesa algumas coisas, deixar claro alguns pensamentos, algumas ideias, que já existem, lógico, obviamente, né? O ser humano, a evolução é uma maravilha, né? E acho que é uma oportunidade muito interessante e serve para nortear até o sistema Unimed, que tem essa função também de não só ser uma operadora de plano de saúde, mas também uma operadora de ideias também. É verdade, doutor. E o Instituto está sempre preocupado e engajando as pessoas nesse sentido. O Instituto Unimed, ele realmente cumpre muito a sua função, né? Então, agora ele está preocupado, inclusive, com essa catástrofe que se acometeu sobre nós, né? E aonde todas as Unimedes estão envolvidas, né? Para, de uma maneira ou outra, ajudar. Mas o Instituto tem essa preocupação de circular, né, as novas ideias, né, para ventilar, e a gente pode ter oportunidade de crescimento dos dirigentes e da comunidade. E é um privilégio nosso poder estar aqui com grandes pensadores que vão contribuir e muito com o nosso futuro. Deputado, a importância da gente falar do livre pensar nesse fórum no dia de hoje e, claro que relacionando com a política, nada mais correto do que pensar. Olha, eu quero cumprimentar os organizadores do fórum, em nome do Stuff, Alcides, meu particular amigo, presidente do Instituto, e do Luiz Maia, que abriu esse evento de maneira brilhante. Aliás, a sua característica é ser brilhante, né, e pontual, e nos fazer pensar. É uma provocação bonita, uma provocação que a gente sai daqui com um pensamento de materializar aquilo que nós pensamos. Como é importante isso aí. Um evento cheio, casa cheia, muito bem organizado. Fiz questão de vir aqui de Brasília para a abertura deste evento, apesar das atividades que nós temos, mas essa é uma responsabilidade com um segmento que me apoiou desde o primeiro mandato. Eu já tenho 6 mandatos de deputado, 4 estaduais, onde fui secretário de Ciência e Tecnologia, de Transportes, presidente da Assembleia, mas sempre apoiei a bandeira da saúde e tive nas Unimedes o respaldo para que pudesse repetidamente estar representando o segmento médico, o segmento das cooperativas médicas. Hoje, a convite do presidente Omar, em Brasília, eu coordeno politicamente
a diretoria das Unimedes do Brasil, junto à OCB, um segmento cooperativado que mexe mais com 800 bilhões de reais nacionalmente e chegará a 1 trilhão. É uma grande responsabilidade, tenho andado pelo Brasil inteiro, fazendo entender a importância de nós não termos interferências políticas que atrapalhem o bom serviço das nossas Unimedes. Por isso, estou aqui, estive em São Paulo, estive em Salvador, estive em Campos do Jordão, não pude ir ao Paraná, outras atividades que tinha naquela ocasião em São Paulo, mas fiz questão de deixar um recado, em poucos minutos, da importância da participação política das nossas entidades. Hoje a saúde suplementar do Brasil tem 50 milhões de usuários, dos quais 20 milhões estão nas Unimedes, que precisam ser preservados para continuar prestando o serviço, para esse pessoal não cair de novo no sistema público de saúde. Esse evento é um evento que nos faz pensar, nos faz refletir e traz responsabilidades a cada um do que daqui sair em fazer a sua parte. E para o grande público é importante a gente ver que o nosso voto valeu a pena e que existem realmente políticos engajados que estão presentes nos eventos, querem agregar conhecimento, é sempre muito bom. É verdade, a política ela é demonizada, mas nós temos aqui exemplos de maus profissionais do judiciário, nos ministérios, em todos os lugares. Mas os políticos são eleitos, os outros fazem carreira. Nós somos eleitos e reeleitos. Por isso, a importância do cidadão, na hora de escolher os seus representantes a nível municipal, estadual e federal, ela se enche e se reveste de responsabilidades, para que não sejam reconduzidas aquelas pessoas que não dão as respostas que é necessário dar durante esse mandato. Presidente da Unimed da região da Campanha, está presente aqui no 11º Fórum, e a gente falando, presidente, sobre pensar, a importância realmente da gente exercitar o pensar. O Alcides está de parabéns, eu estive comentando, o fórum a cada ano que passa ele vem melhorando as palestras, ele vem melhorando a organização, está um fórum grande, um fórum de uma importância enorme para a federação, para o próprio estado do Rio Grande do Sul, né? O tema desse ano é um tema bárbaro, né? Um tema atual, o livre pensar. A gente hoje tem dúvida o que a gente pode pensar, o que não pode pensar, o que pode falar, o que não pode falar, né? Mas faz a gente refletir sobre tudo que vem acontecendo e sobre o que é o ser humano, na verdade, né? Verdade, a região da Campanha ali é uma região muito pujante também nesse sentido. Sim, sim. A região da Campanha tem um histórico, né? Um histórico da fronteira com o Uruguai, da mistura das culturas, né? A gente tem muito o que nós chamamos lá do nosso portunhol, né? Que a gente já tem uma convivência com uma cultura bem, embora próxima, distinta da gente, né? Que seja um dia maravilhoso, evento incrível. Tá, joia. Muito obrigado pelo convite aqui. E mais uma vez, parabéns ao Alcides e ao Instituto e ao Dr. Mai, que é o nosso coordenador. A meu lado, o vice-presidente lá da região do Planalto Central. E a gente hoje falando sobre o pensar, a importância de se pensar e esse evento grandioso. O evento desse primeiro fórum, grandioso mesmo. Parabéns ao Instituto Unimed. O livre pensar, né? Isso é uma coisa que nós cada vez mais estimulamos, não só para os nossos colaboradores, como para os nossos próprios usuários, né? Eu acho que o pensamento realmente é o que nos leva às realizações. Então, eu acho que sempre o fórum tem um tema muito interessante, né? E nós acabamos de escutar ali uma palestra do Dr. Leandro Canal, exatamente sobre a liberdade, né? Até onde vai a nossa liberdade, o que é a nossa liberdade e como que nós pensamos. Então, eu acho que o Instituto Unimed está de parabéns e o tema realmente é muito interessante e esperamos que venham novos fóruns nos próximos anos. Nesses 11 anos a gente notou uma grande evolução ao longo dos fóruns. Há uma grande evolução, realmente. Você vê só pela plateia, né? Você vê nas projeções ali do
dos fóruns anteriores, as plateias com cadeiras e tal, e hoje aqui nós no teatro quase lotado, né? Então evoluiu bastante. E eu acho que também a pandemia fez a gente ficar com vontade de se reunir e discutir temas tão importantes quanto esses. Obrigada, doutor Gouveia. Muito obrigado a vocês também. Doutor Maia, aqui ao meu lado, doutor, é nítida a evolução dos fóruns e a gente conversando com as pessoas nota o prazer de todos os convidados de falar sobre o pensar, que é um tema fantástico. Realmente, como é o 11º fórum, né, nós tivemos nos anteriores, todos eles, um tema, um foco relacionado principalmente àquele momento de vida da humanidade, né, do planeta como um todo, e principalmente do Brasil. E nesse ano, foi escolhido o livre pensar, ou o pensamento livre. Essa é uma tarefa difícil, né? Falar sobre liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Para isso, o nosso diretor do Instituto Unimed, o Dr. Alcides Stumpf, e a sua equipe como um todo, escolheram essas pessoas que estão fazendo as apresentações, ou com palestras individuais, como foi o caso do Leandro Carnal, ou como mesa, né, como grupo, interagindo com esse plenário aqui de mais de 1.000 pessoas. Então nós, em nome do Sistema Cooperativo Empresarial da Unimed RS, sempre agradecendo as gentilezas, né, do staff Apple, né, estamos assim extremamente satisfeitos, porque essas pessoas, se nota, o auditório lotado, que eles estão interessados no assunto, que eles estão prestando atenção na matéria, né? E que eles estão perguntando o que é, afinal, isso, o que é livre pensamento, a questão da censura, essa lei da mordaça, entre aspas, né? Que tem aí, como é que vai ficar? É um momento que nós estamos vivendo. É o que no momento agora, ainda nos primórdios do dia, né? Temos agora mais uma mesa, depois um espaço de almoço e a tarde toda, porque dura só um dia. Doutor, é sempre um prazer revê-lo, ainda mais num momento como esse, onde a gente exercitar o pensamento e ativar o filósofo que tem dentro da gente. Certamente. Como eu tenho uma formação humanística, né? Principalmente na área das letras, né, por causa da literatura, que eu estudo há 50 anos, digamos assim, eu sou adepto de que sempre o operacional, sempre aquilo que resulta como prática, ele é consequência do pensamento anterior, de uma reflexão, de uma análise filosófica, de uma visão cultural, entende? Para que a gente consiga estabelecer no cérebro uma determinada linha de pensamento. Só a partir daí é que tu pode praticar depois aquilo. Então, o meu perfil ele é muito nesse sentido. Ele não é operacional, né? Como nós distinguimos nas nossas divisões aqui de trabalho. Mas isso é que forma a liderança. Esse meu livro, Liderança Duradoura, ele está baseado nos princípios e valores que servem tanto hoje, no século XXI, quanto no século XV, XVI, XIX, e vão servir no futuro. Mudam, como disse Zygmunt Bauman, né? A modernidade líquida, ela é transitória, tudo é transitório, a vida é transitória, né? Mas os princípios e os valores representam a base de toda a estrutura. E é assim que eu penso, assim que eu vejo, assim que eu ajo, né? Minhas ações são nesse sentido, e por isso que nós estamos cada vez mais ligados à área cultural
da comunidade, da sociedade, procurando fazer essa ligação assim estruturada com a marca Unimed. Em nome de todos, eu também te parabenizo por todos esses trabalhos fantásticos e trazer esse pensamento, esse viés para o grande público que está tão carente disso. Pois é, essa é a nossa missão agora, né? Em vez de fazer uma ligação com outras estruturas que às vezes não são tão fortes, né? Nós caminhamos com a Casa da Memória ali, agora está na mídia toda semana, né? Nesse sentido. Obrigado. Dr. Márcio Pisato, presidente da Unimed Porto Alegre. Que alegria revê-lo, e ainda mais sabendo que também está desempenhando outras funções em âmbito nacional. Nada, um prazer em falar contigo. Já deixo aqui no ar um grande abraço para o meu amigo Apple. Voltamos para a presidência da Unimed Porto Alegre, sabendo que o ano passado foi um ano muito difícil para toda a saúde suplementar e tínhamos um grande desafio para a nossa grande Unimed Porto Alegre, que sempre foi muito sólida e continua sendo sólida, mas passava, junto com a saúde suplementar, por um período bastante crítico pós-pandemia. Já que tu me provocasse, o sistema Unimed como um todo notou que tinha uma brecha que poderia ser útil para todo o sistema. E foi criado, com as lideranças nacionais, uma asset para os investimentos de todas as Unimedes, das 343 Unimedes do país, que nós temos recursos para garantidores que são para dar segurança para o nosso beneficiário, que a gente precisa ter esses recursos por causa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi criada uma asset, claro que não é compulsória a entrada, para gerir recursos de grandes e também muito especificamente para pequenas Unimedes, aonde não consegue ter profissionais adequados para essa ciranda de mercado financeiro. Então estou lá junto com profissionais de mercado para ajudar nessa asset. E a segunda pergunta que tu poderias me fazer, Márcio, o que tu entendes profissionalmente de mercado financeiro? Não é essa a minha função. Minha função, por estar há mais de 20 anos no sistema Unimed, girando por esse Brasil afora, a gente conhece muita gente. E pela excelente gestão de todos esses anos na Unimed Porto Alegre, pela solidez da nossa cooperativa, a gente transmite segurança e credibilidade. Então é para abrir portas para os executivos poderem falar com os executivos das Unimedes de diferentes regiões do país para concentrar recursos na nossa asset, com recursos melhor geridos e muitas vezes num banco comercial, um recurso da Unimed está indo para um fundo e esse fundo pode estar aplicando até no desenvolvimento de uma concorrente nossa. Então, é uma grande ideia, é uma empresa nova, mas que me dá muito gosto de trabalhar. E falando em abrir portas, hoje a gente está nesse evento fantástico, falando sobre pensar, doutor, que coisa incrível. Olha, o evento onde temos à frente o doutor Maio e o doutor Alcides já é sucesso certo. Então, mais uma vez, esse nosso evento do Instituto Unimed está sendo um grande sucesso de público e vamos ver até o final da tarde, que temos vários palestrantes. Estou bastante ansioso para ir até o final. Presidente da Unimed Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro, está presente aqui no evento. Presidente, a importância da gente trazer esses temas, como pensar e reunir todos esses presidentes num evento tão grandioso como esse. Sem dúvida nenhuma, uma satisfação muito grande. Eu queria muito agradecer o convite que o Dr. Maio nos fez. Estou eu aqui, o vice-presidente Jorge Andrade. E dentro desse cenário, esse cenário de toda a estrutura que se montou do Instituto da Unimed aqui no Rio Grande do Sul, traz para a gente o que é possível fazer. Sem noção, nós temos lá a Unimed Nova Iguaçu com 52 anos,
equivale ao tempo de vida do sistema unimediano no Rio Grande do Sul e o importante desenvolvimento que a região pôde mostrar com o cooperativismo. Isso traz a força de trabalho, a força do recurso humano de forma extraordinária, quanto o sistema cooperativista pode ajudar fora da linha da saúde. E nós somos muito orgulhosos de estar aqui, vivenciando, presenciando, vendo a materialização desse cenário extraordinário. A condução do Dr. Alcides nesse cenário é um grande condutor dessa luta. Eu queria muito deixar meu agradecimento, Dr. Mai, pela oportunidade de a gente conseguir estar aqui pegando esse exemplo maravilhoso e poder replicar na nossa região essa que tem em torno de 3,5 milhões de habitantes e é uma região grande em que pode, sem dúvida nenhuma, ter um instituto parecido. Nós temos um embrião lá, mas com esse calor, com esse DNA aqui, vamos levar na bagagem para que possamos multiplicar lá, porque o desenvolvimento da região se faz necessário e nós precisamos abraçar o cooperativismo para todo o segmento. Vai ficando por aqui, então, desejando a todos vocês uma abençoada semana. Você que tem dúvidas e reclamações envolvendo aí as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br. Link, registre aqui sua reclamação no alto direito da home. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este serviço é gratuito para você. E os nossos parceiros aí que nos apoiam, o nosso grande abraço. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no Link TV do consumidorrs.com.br e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já a sua credencial Sesc e aproveite! Sim! Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é lá muito quietinha, né, Bia? Vai ser o multi com 2 Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. O futuro começa agora.
Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos caminhos da sua gente. É por isso que a Prefeitura está lançando o Mais Asfalto, um dos maiores programas de recuperação estrutural de vias, incluindo asfalto novo já feito na cidade e que vai beneficiar 17 ruas e avenidas, como Manuel Elias, Benjamin Constant, Santana, Plínio e Rua dos Maias. Além disso, foram feitos 300 quilômetros de manutenção de vias em várias regiões da cidade, como na Vicente Monteja, Cavalhada, Rua Portuguesa, Frei Germano, Otávio Santos e Guerra Junqueiro. E as 2 usinas de asfalto do município foram reabertas, aumentando a produção de 18 para até 90 mil toneladas por ano. Cuidar das ruas e avenidas melhora a vida de todos. É por isso que seguimos trabalhando. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.